dia! Muito bom dia! Como é que vocês estão? Nossa, normalmente eu sou fã, mas hoje a coisa não tá legal, hein? Mas bora lá! Bora pro nosso dia 23. E o tema de hoje é: Deus quer que você cresça. Crescimento, aqui é crescimento espiritual, tá? Você precisa entender que ele não é automático, tá? É necessário que haja um compromisso voluntário. Você tem que querer esse crescimento, tá? Você deve querer crescer, você deve decidir crescer, você deve fazer um esforço e persistir aí em um crescimento sadio, aí espiritualmente falando. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, eles não compreendiam todas as implicações, todas as decisões que eles haviam tomado, tudo que lá na frente, né, eles iriam suportar. E eles também não ficaram buscando ali, mas antes de ir, antes de fazer, eu quero saber. Não foi assim. Eles simplesmente atenderam de forma voluntária, né, o convite de Jesus. E isso é tudo que você precisa para começar, né? Você precisa decidir tornar-se aí um discípulo de Jesus. Nada vai moldar mais a sua vida, né, do que os compromissos que você escolher fazer. Os seus compromissos, os compromissos que você fizer na tua vida conjugal, os compromissos que você fizer no teu trabalho, os compromissos que você fizer nos seus negócios, né, eles podem te desenvolver, ou seja, trazer um crescimento para você, financeiramente falando, ter uma família próspera, né, ter intimidade com Jesus, ou ele pode destruir, né? Depende da escolha. Então pense, né, bem com o que você tem se comprometido, pense bem aonde você tem gasto a sua energia, aonde você tem dedicado, o que você tem cultivado para a sua vida, né? Nesse estágio do comprometimento que a maioria das pessoas perdem o propósito de Deus para a vida delas. Por quê? Porque você se compromete com quem não deveria, você faz negócios com quem não pratica a mesma fé que você. De repente você até é uma pessoa íntegra, que ali recolhe seus impostos, que tem uma boa geração de emprego, a sua empresa está crescendo, mas aí você se alicia, você se compromete, né? Você faz parcerias de negócios com pessoas que não têm uma boa índole, entendeu? Que só nega, que de repente, sei lá, trabalha de forma ilegal, né? Não tem a sua conduta irrepreensível. Então, a sua empresa está fadada ao desastre, né? Começou a se negar, começou a fazer o caixa 2, tá fadada à quebra, tá fadado a fechar. Então, você tem que pensar, você tem que avaliar, né, o que você quer, com quem você está se comprometendo, né? Muitos hoje têm medo de se comprometer com qualquer coisa e ficam simplesmente vagando pela vida, né? Outros assumem compromissos superficiais, sabe? Com valores conflitantes e que leva aí muitas vezes a uma grande frustração e a uma mediocridade, a uma vida medíocre. Você precisa se tornar semelhante a Cristo e o resultado disso, né, para que você se torne semelhante a Cristo, você precisa fazer escolhas em conformidade com ele. Sempre que você for fazer um negócio, que você for se comprometer com uma pessoa, que você for tomar uma decisão, pergunte: isso é uma coisa que Jesus faria? Sabe? Dependa do Espírito Santo para te ajudar. Pergunte a Jesus. Ele já viu o seu futuro, ele desenhou, ele te criou antes de tomar decisões importantes, não só as importantes, a do seu dia a dia também. Sabe? Eu tenho a opção de ir pela BR ou ir, sei lá, pegar um anel. Jesus, por onde eu vou hoje? Tipo, ele manda você ir pela BR, manda você ir por uma via expressa e você vai por lá, porque lá no anel, ele está te livrando. Lá você pegaria um trânsito e ficaria lá muito tempo e não conseguiria de repente chegar ao teu compromisso. Então, das coisas grandes às coisas pequenas, sabe? Saiba quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Quando você for fazer negócio, feche negócios com pessoas que têm esses princípios e esses valores alinhados aos seus, né? Uma vez aí que você tenha decidido se tornar semelhante a Cristo, você precisa começar a pensar na situação como um todo, como você deve agir, né, de uma forma diferente. Você vai precisar se livrar de alguns procedimentos, algumas posturas antigas que você tinha. Você vai precisar cultivar, desenvolver novos hábitos e ter uma intencionalidade, né? Seja intencional na forma
de pensar. Busque de forma constante essa mudança. Esteja certo que o Espírito Santo vai te ajudar. Carol, como que eu faço para mudar novos hábitos? Quando você quer emagrecer, por exemplo, você não instaura novos hábitos, você começa a se alimentar melhor, você começa a fazer atividade física com mais regularidade. A mesma forma funciona quando você quer um crescimento espiritual. Você vai tirar todos os dias um tempo, né, pra ficar a sós ali com Deus. Você vai pegar a Bíblia, fazer a leitura e vai orar. Carol, eu não sei orar. Orar é fazer exatamente isso aqui que eu tô fazendo com você, só que você vai fazer com Deus. Você começa a orar e fala: Jesus, hoje eu tenho que levar meu filho na escola, depois eu tenho que ir pro trabalho, eu tenho que fazer almoço, eu tenho uma reunião super importante para fechar um negócio hoje, que o Senhor conduz o meu dia, que você coloca as palavras na minha boca, que o teu Espírito Santo esteja sempre ali comigo, que eu esteja sensível a entender se aquele é o momento de fechar aquele negócio ou não. Não me deixe entrar, né, ser comprada por palavras, né, porque pessoas de repente sabem da tua índole e teu caráter, e elas se aproximam e mascaram ali o que elas realmente são para conseguir fechar aquele negócio e depois mostra as garrinhas. Então, você ora e pede ao Senhor para que te livre disso, para que torne claro ali para você quais são as reais intenções daquela pessoa, e você tenha certeza que Deus vai te conduzir, Ele vai te orientar, Ele tem a forma dele de falar com cada um de nós, né? O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. Você faz a tua oração, o Espírito Santo te responde. O Espírito Santo ele vem como uma brisa, né? Que é uma brisa suave. Ele tem a forma dele de conversar e de responder, mas para isso é necessária a ação. Você busca e ele responde, tá bom? O Espírito Santo, ele trabalha conosco, em parceria, e não apenas em nós. Quando a gente põe em ação, né, a sua mente para resolver um quebra-cabeça, você sabe que todos ali, por exemplo, já tem todas as peças, já estão na mesa. A sua tarefa não é só juntar. Fazendeiros trabalham a terra não para a obter, né, mas para desenvolver o que já possui. Não é verdade? Quando o pessoal lá do agro, a pessoa já herdou, já tem aquela terra ali. Ele sabe que ele pode plantar, sei lá, soja e milho e alguma outra coisa. Ele não precisa ali juntar a terra, ele não precisa adquirir ela de novo, ele só precisa desenvolver. Ele só precisa arar, depois jogar a sementinha, depois regar, depois ir acompanhando ali aquele crescimento, esperar o tempo, né, para que ela germine, enfim. Ele só precisa desenvolver aquela terra, né, para que haja frutos, para que ele colha lá na frente. Então é isso que você precisa. Deus te deu uma vida longa e agora você é responsável por desenvolver com temor, né, a tua relação com Jesus. Esse é o seu objetivo, é levar esse crescimento espiritual a sério. Deus já te deu o corpo, Ele já te deu acesso ao Espírito Santo quando Jesus morreu na cruz, e agora Ele espere que você faça como os fazendeiros, que você vai lá, ara, depois você plante, você espere o tempo de regar, porque tudo tem um tempo, né? E o seu crescimento espiritual também vai levar um tempo, é o tempo que você vai levar de dedicação, de estar ali todos os dias orando, todos os dias buscando, e mais do que isso, ouvindo e seguindo o que o Espírito Santo te direciona, né? Todo comportamento é motivado por uma crença, não é? E toda ação é estimulada por uma atitude. Então eu vou contextualizar aqui, trazer um exemplo para você. Imagine que você esteja viajando em uma lancha, em um lago com o piloto automático ajustado para o leste, vamos dizer assim. Se você decidir dar uma volta, né, e rumar para o oeste, tem duas formas possíveis de você mudar a direção desse barco. Uma forma é agarrar com toda a força o leme e ficar forçando ele ali fisicamente para ele mudar de lado, né? O lado oposto, no caso aí, porque a gente tinha falado que ele é pro leste com piloto automático. Então, o lado oposto, sem o ajuste aí do piloto automático. Você força o leme. Com pura e simples força de vontade, você poderia vencer o piloto automático. Mas se sentiria constantemente na resistência, porque se você soltar o leme por um período, ele vai voltar a traçar o curso que você tinha colocado no piloto automático, né? Então, com o tempo, seus braços acabariam ficando ali cansados com todo aquele esforço. E você provavelmente soltaria ali o leme, né, daquela lancha e a lancha de forma meio que instantânea voltar a rumar para leste, que é para onde ela estava inicialmente programada.
É isso quando você tenta, é isso que acontece, semelhante a isso acontece quando você tenta mudar a sua vida na força de vontade. Você diz, eu vou me esforçar para comer menos porque eu preciso emagrecer. Então eu vou fazer também mais exercício, né? Eu vou deixar, por exemplo, de me atrasar e vou ser uma pessoa mais organizada. Assim, a força de vontade, ela vai produzir sim um resultado ali no curto prazo para você, mas ela cria uma pressão interna constante, porque você não lidou com a causa básica, né? Então essa mudança ela não é natural. Então você tende a desistir, sabe? Eu sei que eu preciso emagrecer, eu sei que eu preciso me alimentar melhor, eu faço isso por, sei lá, 7 dias, consegui perder 2 quilos, acabou. Eu fico 3, 4 semanas comendo igual uma caipira barata. E não consegue. Por quê? Porque você precisa mudar a tua mentalidade. Você precisa fazer escolhas diárias. Todos os dias você tem que levantar e falar, hoje eu vou me alimentar bem, porque eu quero chegar aos 80 anos saudável, forte. Eu vou fazer musculação para me ganhar massa magra, para me fortalecer os meus músculos, porque eu quero ter uma velhice saudável. Então, quando você pensa no longo prazo, quando você pensa num relacionamento duradouro, você vai conseguir focar para chegar ali no teu objetivo. 7 dias de boa alimentação não vai compensar os seus próximos 20, 30, não vou te garantir uma boa saúde, ossos fortes, não. Então, você tem que pensar no processo como um todo. Para com o imediatismo, com o resultado ali na hora e foca no longo prazo. Relacionamento é isso, mudança de mente é isso, né? Se você não trabalhar dessa forma, você rapidamente volta às suas práticas anteriores. Então, como diz o outro, ajusta aí o teu piloto automático, ou seja, ajuste a sua forma de pensar. Toda mudança começa primeiro aqui, na tua mente. A sua forma de pensar vai determinar como você se sente e vai influenciar a forma como você age, tá? Para ser semelhante a Cristo, você deve desenvolver uma mente de Cristo. Nós recebemos aí a seguinte ordem: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, os quais se concentram nos outros também, não só em você. Pensar nos outros, pensar de como as suas atitudes, né, como as suas mudanças podem impactar também a vida dos outros, é o cerne, né, de nos tornar semelhante a Cristo. Cristo não manda a gente amar aos outros como a ti mesmo? Pois é, a melhor evidência de um crescimento espiritual é que esse tipo de pensamento, sabe, vem para você assim de forma natural. Eu vou me alimentar bem, vou manter o meu peso, vou ganhar minha massa magra, fortalecer os meus músculos, porque não é só sobre mim, é sobre os filhos que eu ainda quero criar. Se o Senhor me permitir, é sobre conhecer a minha posteridade e ter condições físicas de cuidar dos meus netos, por exemplo. Entende? Você não está pensando só em você, você está pensando em você e nos outros. E isso é a ótica de Deus, isso é o que Deus espera, né? E esse tipo de pensamento é que deve mover a sua vida. Felizmente temos ajuda, né? Deus deixou aí pra gente o Espírito Santo. Por isso, nós temos que procurar não nos moldar a forma que as pessoas deste mundo pensam, né? Não devemos ser egoístas, egocêntricos, não. Nós devemos pensar na situação como um todo. O que você pode fazer que vai melhorar a vida do outro? O que você pode... O que a tua forma de agir, o que... Se você... Vamos seguir aqui na mesma linha de raciocínio da questão da alimentação. Se você estava acima do peso, e emagreceu e tem mantido esse peso e agora iniciou aí com uma musculação e está indo agora de repente começar a correr, por exemplo, se você compartilha isso, por exemplo, nas suas redes sociais, você está fazendo bem para uma outra pessoa que vai ver que está nessa mesma situação lá, aquela fase inicial de quando você estava, e ela vê, poxa, se essa pessoa conseguir, eu também consigo. Então esse é o pensamento. Qual que seria um pensamento que não seja uma coisa semelhante ao que Cristo, né, espera? O que uma outra pessoa que não busca ter uma vida semelhante a Cristo faria? Meu filho, esquece. Eu tive foco e saí dessa situação e emagreci, mas você
Não, só uma cirurgia, só uma bariátrica. Você não tem potencial para isso, não. Ao invés de motivar a pessoa, você está destruindo a pessoa, entendeu? Então, essa é a diferença, para que você entenda a diferença de um pensamento voltado para as pessoas, um pensamento semelhante ao que Cristo espera e um pensamento, vamos dizer assim, que no padrão do mundo, para que vocês consigam aí linkar. Então, a partir de hoje, começa a pensar, né, a mudar a tua mentalidade e começa a desfrutar aí de um novo tempo. Você vai ver como é bom, né, estar mais próximo de Jesus, como é bom ter o Espírito Santo como nosso auxiliador, como nosso ajudador, como isso faz toda a diferença na nossa rotina e nas nossas vidas. Que você faça um excepcional dia e que Jesus te abençoe.